Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre um tema que me veio à mente e ao coração durante o período que eu estava dengoso. Mas eu confesso aos irmãos, e já até anunciei esse tema, no domingo passado, retrasado, que eu fiquei em primeiro momento assim com uma certa hesitação em falar sobre ele, porque me dá a impressão de que é chover no molhado. Falar de uma coisa que os irmãos estão cansados de ouvir. Falar de um assunto que todos nós sabemos, nós que convivemos na vida cristã, sabemos do assunto de cor e salteado. Então, por esse motivo, eu fiquei assim, me perguntando, falar sobre isso? No mundo onde a gente sempre procura tantas novidades, né? Tantas coisas assim, novas. Mas, por outro lado, o Espírito Santo que colocou esse desejo no meu coração, ele também mostrou o seguinte, é verdade, é um tema já muito conhecido, mas é muito importante, que precisa ser revisitado, que precisa, vez por outra, ser comentado e falado. Você deve falar sobre isso. Nós estamos numa jornada de oração. Começamos no domingo, que foi o aniversário das mulheres, e vamos até o dia 12, nesta jornada de oração. Não sei se você está por dentro disso. 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas, 18 horas, 9 horas da noite e meia-noite. Mas é o dia todo. Onde você estiver orando pela igreja, pelo avivamento da igreja, pelo ministério da igreja, pelos líderes da igreja, pelas famílias da igreja. E nós vamos encerrar com uma virada de oração. No dia 12 de agosto, que é um sábado, às 6 horas, nós vamos começar uma virada de oração, 24 horas de oração. Nunca participei de algo assim. 24 horas de oração. Quem tiver fôlego vai às 24 horas. Quem tiver vai 3 horas, vai 1 hora, mas o que nós gostaríamos é que toda a igreja estivesse envolvida. Então você já sabe sobre o que eu quero falar. Não é um assunto recorrente? Precisa falar sobre isso? Mas eu vou falar porque Deus colocou para poder falar. Vou falar sobre oração. Vou falar que nós precisamos orar. Não é tão simples isso, mas é muito importante. Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 ao versículo de número 11. Mateus 4, de 1 a 11. Este texto, ele fala sobre a tentação de Jesus. E o relato também aparece de maneira sucinta em Marcos, e de uma maneira também um pouco mais semelhante e abrangente em Lucas. Marcos 4, de 1 a 11. Eu vou ler, Mateus 4, de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. Eu vou ler, os irmãos acompanhem com a Bíblia aí que os irmãos têm, ou então no texto que está projetado. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto,
O deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Nós precisamos orar. E o que nós temos de que nós precisamos orar, dentre tantos outros aspectos e textos bíblicos, é que Jesus orou. O Filho de Deus orou. O próprio Deus orou. Como que nós podemos então conceber isso, Jesus, o Filho de Deus, entendendo que o ministério do Senhor Jesus, ele foi um ministério didático, para poder mostrar para mim e para você tudo o que nós precisamos fazer. Como que nós devemos nos comportar? Como que nós devemos agir? Então Jesus, de maneira didática, vai agindo assim. Ele havia acabado de ser batizado, e então o texto bíblico diz que o Espírito o levou para o deserto. Por que para o deserto? Qual é o sentido que nós podemos ter de deserto e atrelar isso à oração? Deserto é lugar de silêncio. Deserto é lugar onde se fica a sós com Deus. Deserto é lugar de desconexão no mundo tão conectado como o que nós temos. Nós estamos viciados na conexão. Eu li um livro em que a autora católica, ela falou o seguinte: o celular se transformou no novo terço dos católicos. Porque o católico tem um terço, vai de bolinha em bolinha, né? E o celular parece que de cada deslizar é o novo terço para os católicos. Para os crentes é um vício mesmo, né? E de tantas conexões, nós estamos tão impregnados por isso, de maneira até subconsciente, estamos tão influenciados, tão levados, que nós não temos tido momentos em que nós possamos ter esse instante a sós com Deus, ter esse deserto nesse instante a sós com Deus, para podermos desfrutar da comunhão com Ele. Oração não é só falar. Oração não é só pedir. Oração não é só uma questão que a gente chega e fica blá, 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 blá. A Bíblia fala que nós devemos pedir sim, pedir dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Mas a Bíblia também fala que o Espírito sabe que nós vamos pedir antes de nós pedirmos. E a Bíblia também fala que o Espírito nos ajuda a como podemos pedir. Uma coisa que nós precisamos entender na oração, e que esse texto aqui aponta, é que oração é meditação. Nós ocidentais não temos a prática da meditação. Não temos a prática da ruminação. Não temos a prática de podermos assim digerir, né? Eu li um relato falando sobre a Madre Teresa de Calcutá, quando, assim que surgiu a AIDS, ela então se dedicou a cuidados aidéticos, e as pessoas com aquelas feridas purulentas, aquela coisa toda. E ela foi entrevistada por um repórter enquanto ela estava lá no seu trabalho missionário, e o repórter falou assim para ela: como é que a senhora consegue fazer isso? Eu não faria isso por $1 milhão. Ela respondeu: nem eu, meu filho. Como é que a senhora consegue fazer? Ela disse: eu oro. No que o repórter perguntou: a senhora fala com Deus? No que ela respondeu: não, meu filho, eu escuto. Então Deus fala com a senhora? Não, meu filho, eu escuto. Ele me escuta. Você fala com Deus? Não, eu escuto. Então Deus fala? Não, Ele me escuta. Então a oração tem essa questão de poder estar nesse momento onde nós constituímos um certo vazio, uma certa ilha, para que nós possamos falar, mas para que nós possamos meditar,
para que nós possamos elaborar coisas, elaborar sentimentos, elaborarmos as nossas emoções, para nós reconhecermos nossos pecados. Então Jesus foi levado para o deserto, porque o deserto é um lugar do nada, é um lugar de desconexão com as coisas. Aprendemos assim que nós precisamos orar desconectados daquilo que sempre está como convocando-nos à conexão. Nós precisamos orar por vários motivos. Por vários motivos. Nós precisamos orar porque é a partir da oração que nós alcançamos poder espiritual. Se não ora, não tem poder espiritual. Lembra daquele episódio do Senhor Jesus, quando trouxeram a ele, o pai trouxe um filho, que o pai disse que o filho era endemoniado, estava endemoniado, e que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, lembram disso? E aí então Jesus expulsou, e aí depois os discípulos perguntaram para ele o seguinte, mas por que nós não conseguimos? Você lembra o que Jesus Cristo falou? O que ele falou? Porque essa casta só sai com jejum e oração. Nós precisamos orar para ter poder espiritual. Porque sem oração, a casta de demônios que fica, por vezes, a nos cercar, a gente não vai conseguir superar. Nós precisamos orar para ter intimidade com Deus. A Bíblia fala, a oração do Pai Nosso, fala, Pai Nosso que estás nos céus. Tem como admitir a questão de um filho que não tem bom relacionamento, intimidade com o pai, ou vice-versa? Então a questão é, se nós temos Deus como Pai, nós precisamos aprender a escutá-lo, a conversar com Ele, a ter relacionamento com Ele. Então nós precisamos orar para que nós possamos ter poder espiritual, nós precisamos orar para que possamos ter intimidade com Deus, nós precisamos orar para sermos fortalecidos nas nossas lutas. Você tem lutas, não tem? Tem dificuldades, não tem? Então tem que orar para poder ser fortalecido. Nós devemos orar por vários motivos. À luz desse texto, eu quero falar que nós precisamos orar porque o diabo existe. Porque o diabo existe. O texto fala que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. O texto de Marcos fala, Marcos 1:12, fala que Jesus foi impelido pelo Espírito para o deserto. O texto de Lucas 4 vai falar que Jesus estava cheio do Espírito Santo e que foi levado para o deserto e lá ele foi tentado. Então observem as formas dos evangelhos poderem abordar. O fato é o seguinte, uma realidade que nós não podemos negar: o diabo existe. A gente está vivendo um tempo tão complicado, mas esse é o tempo que a gente tem para viver. E a gente não pode olhar para trás e falar que na Idade Média era melhor do que agora, que a gente não viveu lá. Imagina se você vivesse na Idade Média, eu e você, a peste bubônica. Imagina poder viver na Idade Média, onde pessoas com 30 anos estavam envelhecidas e morriam. Então nós estamos no século 21, 2023, os desafios desse tempo, que Deus tem dado para a gente, louvado seja o nome dEle. Mas a situação está feia. A situação está feia. Eu conversava ontem com a irmã missionária Bernadette, eu e a Simone, nós almoçamos juntos. A Bernadette é uma serva do Senhor. A Bernadette, ela está em João Pessoa e ela ministra lá algumas disciplinas, fenomenologia da religião, batalha espiritual. E falávamos sobre batalha espiritual. E ela compartilhando sobre isso, não é? E aí então, lá conversando com ela, eu falei o seguinte: irmã Bernadette, quando nós falamos de batalha espiritual, já estou até antecipando o segundo tópico, né? Mas
Está tudo tão junto? Quando a gente fala de batalha espiritual, a gente sempre pensa numa coisa assim de fogo para lá e fogo para cá. A gente está sempre naquela questão, fogo para lá, fogo para cá, né? Sempre aquela questão como se fosse degladiando com o diabo. O que acontece no mundo hoje, caminhamos para uma vertente de destruição, em que daqui a algum tempo não será necessário ter homens na guerra, máquinas estarão na guerra, já estão presentes, os drones em várias maneiras, os transformers, então a arte imita a vida. Um tempo onde que um negocinho que joga, que espalha uma fumaça vai matar um montão de gente. Um tempo onde alguém sentado numa sala faz lá um prompt, uma coisa e desregula tudo e põe tudo, né? Então, é uma guerra e sempre foi de muita estratégia. Então, quando a gente fala de batalha espiritual, nós temos que pensar de estratégia. E uma estratégia que o inimigo tem usado no decorrer dos anos é poder desconstruir a realidade que o diabo existe. Parece que nós estamos trabalhando muito com essa possibilidade mais. Parece que a gente não está mais reconhecendo que o diabo existe. De tanto falar é só vitória, só vitória, só vitória, eu fico até me perguntando, é só vitória sobre quem? A vitória está muito ligada, é só vitória, eu fui aumentado. É só vitória, eu fui curado. É só vitória, eu comprei uma casa. É só vitória, eu comprei um carro. E a gente pensa que isso é batalha. Então, uma estratégia do diabo, então é isso, por que nós devemos orar? Porque o diabo existe. E uma estratégia dele é de poder desconstruir a imagem sobre ele. Uma estratégia dele é que nós possamos agir na vida como se ele não existisse. Como se ele não interferisse. Como se ele não estivesse agindo. Enquanto que a Bíblia fala de maneira muito clara que ele está aí andando ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Observemos bem esta colocação aqui, né? Porque o Espírito impulsionou Jesus para o deserto e Mateus fala para ser tentado. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. Então, como é que ele foi impulsionado para ser tentado? Tiago, né, que vai falar que Deus não tenta ninguém. É porque tentação tem uma conotação de ser provado. De ser provado. O fato é que o Senhor Jesus, depois de ser batizado, movido pelo Espírito Santo, ele já inicia de maneira a fazer aquilo pelo qual ele veio ao mundo, enfrentar o diabo. Ele já é estimulado, digamos assim, a poder fazer isso pelo qual ele fez. Quando lá na cruz do Calvário ele falou, está consumado, enfrentar. Então, nós precisamos orar porque o diabo existe, gente. Isso não é conversa de carochinha. Isso não é conversa medieval. Isso não é uma conversa do nada a ver. Ele existe. E a grande estratégia dele é que eu e você desconsideremos o fato de que ele existe. Quando eu falo que ele existe, eu não estou dizendo que tudo aquilo que acontece na minha vida e na sua vida é uma ação direta dele. A minha compreensão é que boa parte daquilo que acontece na minha vida é consequência da vida que nós temos neste mundo que jaz no maligno, consequência da vida neste mundo que é de tribulação. E a minha visão é que na grande maioria das vezes o inimigo se aproveita dos detritos, do lixo que nós deixamos para ele. Daquilo que são as nossas práticas pecaminosas, porque nós somos pecadores, que nós lutamos com o pecado. Mas o problema é que, por vezes, não entendendo que o diabo existe, alguns estão vivendo na prática do pecado como se fosse normal. Como se fosse normal. Está tudo muito normal, gente. Está tudo muito no nível da fake news. Tudo muito no nível de que isso é... Que é na minha visão, é uma outra estratégia dele, colocar tantas verdades
para que a gente não saiba o que é a verdade. Colocar tantas coisas para que a gente possa ficar sem entender. Ele existe. Ele está aí agindo. Ele é o príncipe deste mundo. Ele já foi vencido e foi derrotado. Mas ele está agindo. Ele sabe que os dias estão contados. Ele sabe que Jesus alcançou a vitória. Mas ele está agindo. O diabo existe. E se ele agiu com o Senhor Jesus, ele vai me deixar de lado? Ele vai deixar você de lado? Então nós precisamos orar para enfrentá-lo. É uma das muitas razões pelas quais nós precisamos orar, não é a única e não é a principal, no meu ponto de vista, mas precisamos orar para enfrentá-lo, para enfrentar a malignidade do mundo, para enfrentar a desconstrução que nós temos. Eu já disse para os irmãos, duas maneiras de nós olharmos por vezes as coisas que acontecem, e nós precisamos estar avisados disso. Se nós olharmos por um olhar humano, meramente humano, a caminhada na vida da igreja, de muitos pastores, eu falo isso botando o pezinho, pedindo a Deus de graça e misericórdia, e de muitos crentes, na situação que nós vivemos hoje, humanamente falando, quem sair por último apaga a luz. Porque o inimigo está, dentre todas as coisas, a única coisa que ele sabe que pode lutar contra ele e derrotá-lo é a igreja de Cristo. Porque o próprio Cristo falou, as portas do inferno não prevalecerão. Então ele quer imobilizar a gente. Imobilizar, encantar a gente, entreter a gente. Ele não se apresenta de maneira frontal, ele não é tão feio daquela forma que se apresenta. Então, a primeira questão que nós precisamos orar é essa, que o inimigo existe. Não fica com medo dele, não fica apavorado por conta dele, mas não ignore a presença dele. Não ignore, ele existe. E se ele se opôs ao Senhor Jesus, ele vai se opor a você. E a segunda questão pela qual nós precisamos orar é o seguinte, eu não sei se você acredita no acaso, eu não sei se você acredita no destino, eu não sei se você tem uma visão de causalidade da vida, está aqui porque aconteceu. Não sei como é que você vê isso, mas, biblicamente falando, no meu entendimento, nós existimos pela vontade de Deus e nós existimos por um propósito de Deus. A minha vida nesse mundo não é causalidade. Quando a minha mãe me teve, em 1961, fui tirado a fórceps, onde muitas mulheres naquela época morriam ou o bebê morria. E foi este parto a fórceps que provocou o tumor que eu vinha ter no cerebelo. Então, Deus me livrou lá no nascimento, depois aos 9 anos. Eu não tenho uma postura messiânica, eu não sou dono da verdade, eu sou um servo do Senhor como você é servo, chamado para servir como pastor, mas não tenho nada mais do que você, como servo do Senhor. Mas eu tenho um sentido de propósito. Ele foi batizado por João Batista, é o início do ministério dele, ele vai para o deserto, e o inimigo aparece para tentá-lo, segundo diz o Evangelho de João, que fala que ele estava cheio do Espírito, foi para o deserto, e lá ele foi tentado pelo diabo. Então, todas as vezes que a gente vai buscar o enchimento do Espírito, o inimigo quer esvaziar, ele tem uma agulha na mão para poder esvaziar. O que eu quero dizer é o seguinte, ele já se apresentou no primeiro momento do ministério de Jesus para poder impedir esse ministério. Segundo motivo pelo qual nós precisamos orar, porque o diabo quer impedir que você cumpra o papel pelo qual Deus te trouxe ao mundo. Ele quer impedir que você cumpra o papel pelo qual Deus te trouxe ao mundo. Deus não nos trouxe ao mundo
para tão somente apreciarmos e gozarmos desse dia lindo, que nós devemos apreciar. Eu não sei se vocês viram uma foto que ontem eu vi na internet, da Praia do Arpoador. A Praia do Arpoador ontem estava uma beleza, aquela água clarinha, transparente, sem onda. Eu acho que a temperatura aqui no Rio, as águas estão mais frias, né? Então, para poder entrar, tem que ter um pouco mais de coragem. Mas estava muito bonito. Então, assim, mas isso não quer dizer que Deus trouxe você e a mim no mundo para a gente poder ficar na praia. Vai à praia, aproveita. Deus não nos trouxe ao mundo para acumular dinheiro. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Acumular, não te trouxe ao mundo para acumular dinheiro. Paulo fala, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Deus não nos trouxe ao mundo para nós darmos vazão a todos os nossos desejos. Já lá no início da Bíblia, Deus falou para Caim, sobre o teu desejo você deve prevalecer. Existem desejos e formas de poder expressar esse desejo. Numa sociedade tão sexualizada como a que nós estamos vivendo, onde as meninas estão menstruando cada vez mais cedo, onde a relação sexual está ficando cada vez mais banalizada, onde a indução para as crianças está sendo uma indução de deixá-las desamparadas, como que elas tivessem uma consistência para que pudessem decidir sobre elas. Criança acompanha a orientação dos pais. Em algum momento, ela vai tomar uma posição. Pode ser até contrária à posição que os pais, como cristãos, passaram. Isso aconteceu no Velho Testamento diversas vezes. Acontece com muitos crentes hoje. E você vai ficar, mas por que eu... Não é você que necessariamente errou, é seu filho que recebeu o direito de escolher o que ele quer fazer. Respeita-se. Mas daí a falar que as crianças vão decidir, é maligno. E seu filho recebe mais informação fora de casa do que na sua casa. Até o Carlinhos me deu um presente num livro, que ele falou que comprou para ele, mas Deus tocou no coração dele e me deu de presente. Eu agradeço. É um médico que discorre sobre o Senhor Jesus, o ministério, e vai apresentando ali interpretações. Ele dá uma viajada, né? Mas ele tem uma... Eu li isso ontem, ele falou o seguinte, que ele atendeu um casal, que esse casal vinha com queixas de taquicardia, essas coisas, e aí então ele, como é que você está? E aí o casal começou a falar da família e falou dos filhos. E aí ele pegou o médico e falou assim, pois é, no tempo da lamparina, quem ficou tempo de lamparina aqui? Né? Já tinha luz elétrica, mas meu avô, onde ele estava, tinha lamparina. No tempo da lamparina, as pessoas se reuniam, a família se reunia para poder chegar e conversar e tal. Irmão, pensa comigo. Observem bem. As conexões são tão grandes que em casa a gente não tem conversado. A gente não tem trocado. Aí o médico falou assim, pois é, você está se queixando do seu filho, mas você não conversa com ele. Você poderia fazer a experiência da lamparina. Aí aquele paciente, aquele casal voltou para casa, aí o cara falou assim, não tem lamparina, mas tem abajur. Aí chamou os filhos, tinham 2 filhos, vamos conversar. Apagou todas as luzes, só ficou a luz do abajur. Vamos conversar. O que você acha que aconteceu? Ele falou para o doutor, não durou 5 minutos.
E 5 minutos era uma eternidade, ninguém falava nada. Acontece isso na sua casa, você falar com vocês, vamos conversar. E dá aquela angústia que não acontece nada, fica aquele negócio. Aí ele fala assim, mas hoje eu estou aqui. Depois ele volta à consulta e fala assim, mas hoje eu estou aqui. Aqui estão os exames médicos que o senhor pediu. Mas eu nem estou preocupado em o senhor abrir esses exames. Eu nem estou aqui por conta disso. O que eu quero dizer para o senhor é o seguinte, eu fiz o que o senhor falou no primeiro dia, foi horrível. Mas ficamos ali 5 minutos como fosse uma eternidade. Mas eu sustentei no segundo, no terceiro. E quero agradecer ao Senhor. Porque depois de 1 semana, 15 dias, nós e nossos filhos começamos a falar. Nós começamos a conversar. Entendem isso? Como que então é uma forma de nós podermos estar na vida e cumprirmos o nosso papel na vida, dialogando com os filhos, conversando uns com os outros. Então, nós precisamos orar, porque o inimigo não quer que você cumpra o papel pelo qual você veio ao mundo. E ele tem nos enganado você, dizendo que você precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer... Você não tem que fazer nada disso. Você não tem que fazer nada disso. Você precisa tão somente estar atento para cumprir o que Deus quer que você cumpra. As demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que a Bíblia diz. Terceiro motivo pelo qual nós devemos orar, o inimigo existe, ele não quer que nós cumpramos o papel pelo qual Deus nos trouxe no mundo. O terceiro motivo é esse que eu já anunciei, que é de batalha espiritual. Tem batalha, gente. Tem batalha. E a batalha não é o trem cheio, não é o metrô cheio, não é o trânsito. Essa semana, foi ontem, aconteceu muita coisa ontem na conversa com a Bernadette, até quando depois eu deixei ela em casa. Porque eu estava ali na Barão de Bom Retiro, aí veio um barbeiro saindo, me espremeu, joguei para cá, tinha um ônibus aqui, veio um motoqueiro também, daqueles que querem passar por tudo quanto é lugar. E eu, para desviar de um e poder colocar para o outro, e o motoqueiro então deu o jeito dele, aí ele pega, atravessa e vem do meu lado. Quando ele vem do meu lado, não prestou. Porque eu abaixei o vidro. Entendeu? Ele foi embora. Graças a Deus. Porque eu não ia fazer nada, mas vociferar com ele eu iria. Sabe aquele rompante que você tem? Isso é falta de oração. Porque a oração dilata o coração da gente para a gente não ficar caindo nessas armadilhas. Está entendendo? Então, a batalha espiritual está aí presente. E o inimigo tem isso mapeado para poder usar essas circunstâncias, usar tudo. Um motoqueiro, um motorista, um cara do trabalho, uma pessoa em casa, um irmão. Mas, pastor, como é que pode isso? Quando Jesus estava com os discípulos, ele começou a falar sobre a crucificação. O que Pedro disse? Não, porque eu não... Jesus falou, arreda-te, Satanás. O que é melhor? Ser usado por Deus ou ser usado pelo diabo? Mas tem muito crente sendo usado pelo diabo. Crente linguarudo, crente fofoqueiro, crente arrogante, crente vaidoso, sendo usado pelo inimigo para falar besteira. Está entendendo? Então é perspectiva, precisamos orar porque o diabo existe, precisamos orar porque nós temos um propósito, ele não quer que nós cumpramos, precisamos orar porque temos uma batalha espiritual e por fim precisamos orar porque temos fragilidade. Observem bem que lá na tentação, o primeiro aspecto que o inimigo tocou foi no pão. Pão na Bíblia simboliza o quê? Suprimento. Suprimento. Entendem? Quando no deserto, se queixaram, eu vou mandar um maná, é suprimento. Então no deserto não tem padaria, mas teve pão. Deus dá suprimento. Você crê que Deus dá suprimento? Mas a primeira coisa que o inimigo, eu não vou falar primeira, mas uma aqui, que ele quer fazer, e faz comigo e com você, é falar que o seu suprimento depende de você.
As suas necessidades dependem de você. Teve um teórico, psicólogo chamado Maslow, e ele fez uma pirâmide, né, para poder falar sobre a questão de nossas necessidades, a satisfação de nossas necessidades. Então ele fez, e a base dessa pirâmide está a questão de manutenção, de sustentação, de suprimento. Por conta desse equívoco, você tem trabalhado demais. Por conta desse equívoco, você tem agido como louco, você está sendo doido, como aquele doido da parábola que fez o seguinte: ele destruiu os armazéns, jogou por terra os armazéns e falou: vou construir 5 maiores. Lembra disso? Porque eu quero ter mais. Abrindo parênteses, nosso Brasil é tão rico, a colheita de grãos no Brasil está tão grande, 300 milhões de toneladas, onde os grandes fazendeiros e agricultores não têm silos para guardar os grãos. Porque também no Brasil não tem infraestrutura para poder fluir os grãos. Tem produção, mas não tem estrada, não tem ferrovia, não tem porto. Dinheiro não falta, porque você paga imposto e eu pago imposto. Mas a nossa classe política é uma vergonha, infelizmente. Fecha o parênteses. E aí então esse homem rico falou, depois que construiu os silos, os celeiros: alma, come, bebe e folga, porque o que você tem preparado vai dar para muitos anos. Vem cá, não é isso que você busca, que eu busco muitas vezes? Eu olho para frente e falo assim: como é que vai ser? Como é que vai ser? Não. Eu estou com filho, como é que vai criar meu filho? Seus pais, seus avós criaram com farinha de mandioca. E seu filho ficou mais forte. Você é mais forte do que quem é criado com hambúrguer hoje. Então coloca a preocupação: eu tenho que ter. Você está se desdobrando, trabalhando demais, está perdendo qualidade de vida, está perdendo a sua família, está perdendo os seus filhos, está perdendo a oportunidade de servir a Deus, porque também está difícil. Pastor, não tenho tempo. Ok? Porque você está preocupado com o seu sustento. Então o Senhor está dizendo que eu não devo trabalhar? Então o Senhor está dizendo que deixa a vida me levar? Nada disso. Você deve sonhar. Sonhos são bons. Inclusive a Bíblia fala: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Você deve planejar, porque a Bíblia fala: como aquele que vai fazer alguma coisa não tem planejamento. Quantas coisas na igreja nós fazemos sem planejamento? Ainda falamos que é o Espírito que mandou fazer. Mentira. É preguiça, é falta de planejamento. Quantas coisas a gente quer comprar, mas não planeja para comprar. Aí fazem trocentas vezes, aí fica ferrado no cartão. E aí tem toda uma construção que está fazendo com que a gente possa trabalhar demais. E os nossos jovens adolescentes, eles estão muito entranhados nisso. Eu louvo a Deus quando eu vi a foto das células na sexta-feira. Tinha aquele grupo de jovens adolescentes. Eu louvo a Deus pelos nossos jovens adolescentes, mas também aqui, não somente jovens, mas na hora do culto não larga o celular. Está no culto, mas está no celular. Eu sou flamenguista. Fiquei invocado ontem com o Flamengo perdendo para o América aqui. Ainda bem que foi lá e conseguiu um golzinho para poder empatar. Mas eu nunca não fico no culto por causa do Flamengo. Nunca perco um culto por conta de um time de futebol. Só um exemplo, pode ser outra coisa. Hoje tem um imperativo, voltando às crianças, do TDAH, transtorno déficit de hiperatividade, de atenção e hiperatividade. E toma Ritalina nas crianças. E toma medicamento nas crianças. Mas você não larga o celular para brincar com seu filho.
Você não larga o celular para conversar com seu filho. Você não aproveitou um dia bonito de ontem. Então, sabe, mas você está preocupado em poder manter. Então, essa questão, por exemplo, conhece aquele filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, já viram? Que ele fica apertando o parafuso, já viram? Ele vai apertando, apertando, apertando. Aí quando a fábrica dá o apito, que encerrou o expediente, lembra que ele volta para casa? Com tique nervoso? Sabe qual é a diferença que há entre o tempo de Charles Chaplin, que ele está falando da Revolução Industrial, e nós estamos em plena revolução tecnológica, da inteligência artificial? Não adianta queixar, é isso que está aí, vai ter que se virar. Você já não vai no banco e não faz? Não adianta ficar se queixando, é assim que vai ser. Banco vai fechar, você vai ter que dar outro jeito. É outra forma de lidar. Só que no tempo da Revolução Industrial, a fábrica tinha apito. Sabe o que isso significava? O tempo de trabalho acabou. Sabe o que acontece hoje? Não tem mais apito. O que tem é um celular que fica... E ainda te oferece a oportunidade, você e eu, besta, de poder falar, eu vou escolher o meu apito. Porque o que tem é isso, é mensagem, mensagem. Então, fala assim, você pode trabalhar de casa, você pode trabalhar na praia, mas você não pode deixar de ver a mensagem. Você não pode deixar de ler a mensagem. Você tem que ficar ligado o tempo todo. Tempo todo, o tempo todo. Por quê? Porque você tem que trabalhar, porque você tem que ter dinheiro, porque você tem que ter, tem que ter, tem que ter. Neste sentido, o que Jesus Cristo disse para esse homem se aplica para mim e para você. Louco, esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será. Está louco. Esse corre-corre é louco. Nenhum de nós temos garantias de que vamos estar vivos para o culto do amigo. Que vai estar vivo amanhã. Ou você tem? Não deixe de sonhar, não deixe de planejar, não deixe de estabelecer metas. Mas não caia nessa loucura de que você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, porque depende de você. Se eu não fizer, ninguém faz por mim. Deus faz por você. Trabalha, invista, mas presta atenção nisso. O diabo tocou nesse ponto de necessidade. A outra coisa que ele tocou, muito presente, espiritualidade desencarnada. Eu sou crente. Ele levou Jesus para um pináculo e falou, pináculo é a torre do templo, então a torre que a gente tem aqui, uma torre, leva, olha, não é? E ele oferece todas as riquezas. A famigerada teologia da prosperidade. Os crentes não estão muito mais abertos hoje para que possam buscar a Deus por conta da eternidade. Mas os crentes querem ficar ricos. Por vezes, presta bem atenção, irmãos, eu não estou colocando nenhuma coisa que não seja da palavra. Por vezes, no templo, mas na conta está cheio. Não retém, não oferece, não doa, não oferta. A gente pensa que a nossa vida cristã se resume a esse encontro aqui, irmãos, maravilhoso e abençoado. A gente pensa que ser crente é isso. Eu fui na igreja. Com todo respeito aos nossos amigos católicos, nós somos protestantes. A gente não vai à missa. A gente não cumpre pré-requisito. A gente vem para louvar a Deus, para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus, para agradecer o nome de Deus.
E aí a gente recebe boa música, a gente louva, a gente ora, sabe? Mas é para isso. Sexta-feira estava lá em casa, eu e Simone recebemos a Galba, Juan, Luciane e Valéria. Reinaldo e Mara estão aqui, são da nossa célula. A nossa célula vai multiplicar. E já temos então os líderes, e agora já tem a anfitriã. A gente estava conversando sobre isso. Aí estava falando sobre a questão do jeito de ser igreja, né? Nós estamos voltados para nós mesmos. Os nossos doces são só para a gente. Os nossos quitutes são só para a gente. As nossas festas são só para a gente. Nós estamos olhando só para a gente. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Em Cristo nós temos tudo. E nós precisamos fazer aquilo que Jesus constituiu no ministério dele, que é o discipulado, é estar com alguém. Você tem orado com alguém, você tem estado com alguém, você busca alguém, você sente falta de alguém na igreja? Você percebe isso? Eu sei que aqui nós temos muitos irmãos que fazem isso, muitos, mas é para todos nós fazermos isso. A Josiane é líder do discipulado, mas discipulado não é dom, não. Discipulado é algo dado a todos nós. Não é uma tarefa. A música é um dom, mas o discipulado é para todos nós. O que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte: não tem vida cristã espetacular. E nós estamos vivendo um tempo de espetacularização. Não tem vida cristã espetacular. E quando é muito espetacular, sabe o que Deus faz? Deus quebra a gente. Os irmãos estão na jornada bíblica? Nós estamos em Isaías, eu já até avancei, já terminei Isaías. Isaías, como muitos dos profetas, falam do que Deus fez com o povo, levando para o cativeiro. A Bíblia fala no Novo Testamento que o juízo vai começar pela casa de Deus. A gente se preocupa tanto com as pessoas que estão sem Cristo, mas quem está sem Cristo age da maneira que é para poder agir, minha gente. O problema é quando o crente age como quem está sem Cristo. Esse que é o problema. O problema não é a incredulidade dos incrédulos. O problema é a incredulidade dos crentes. Então, essa coisa espetacular, essa coisa que faz, que coisa maravilhosa, mas que não é frutífero. Não é frutífero. Não, você não alcançou uma pessoa para Cristo. Não deu um testemunho. Não falou de Jesus. É infrutífero. É infrutífero espiritualmente falando, é infrutífero. Por outro lado, o inimigo agora fala o seguinte, agora, depois de ter levado do pináculo, ele diz o seguinte, levou Jesus no monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Sabe o que isso significa? Aplicando, todos nós gostamos de ser afagados em nosso eu. Todos nós gostamos de ser respeitados, valorizados. A gente às vezes fala mal de alguma pessoa que está assim, bem posicionada, é porque a gente quer estar no lugar dela. O reino de Deus não é deste mundo. Aí lá em casa, na sexta-feira, a Galba falou assim, que nós comentamos, a gente tem que ter não crente, amigos, vizinhos. Aí ela pegou e falou assim, a questão não é nem o não crente, a questão somos nós crentes que ficamos envergonhados. A gente está envergonhado de ser crente. Quem tem que ficar envergonhado é quem rouba, é quem adultera, é quem mata, é quem fala mal, é quem faz coisas erradas. Não somos nós que temos que ficar envergonhados.
de darmos testemunho de Jesus, de vivermos o Evangelho de Jesus, naturalmente como Jesus viveu, transitando, andando, conversando. Essa série que temos falado, The Chosen, onde o diretor ele retrata tão bem, né, essa dinâmica do ministério de Jesus. Por fim, irmãos, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Porque os dias são maus, porque Jesus vai voltar para buscar a igreja dele, porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nós precisamos orar para ficarmos firmes nos dias maus. Nós precisamos orar porque nós temos uma missão a cumprir. Nós temos pessoas para poder alcançar e tem muita gente precisando. Tem muita gente precisando. Que pela graça do Senhor, e tão somente pela graça dele, estas palavras possam repercutir, reverberar no seu coração. Eu não faço juízo sobre a sua vida, não sou um exemplo de homem de oração, mas eu digo para você, dizendo para mim mesmo, nós precisamos orar. Feche seus olhos. Tenhamos este momento eterno de 1 minuto com Deus.